Muito bem, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Hermano Campos, evangelista da Assembleia de Deus Montese, professor do nosso querido Setadem. E a gente hoje vai abordar com vocês a última das lições do terceiro trimestre de 2020, ou segundo trimestre. Eu acho que aí está havendo uma inversãozinha, a gente teve aí uma mudança no cronograma das lições. Então nós estamos nessa última lição, pelo menos aqui para nós, para o nosso vídeo, para a nossa playlist, a gente está na última lição do trimestre. Então, ela tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Então, a ideia da lição de hoje é que você possa ter uma visão geral sobre essa ideia do que é vigilância, do que significa ser vigilante. É algo realmente muito pertinente em tempos em que as pessoas se preocupam ainda um pouco com oração, com consagração, mas pode acabar esquecendo a vigilância e isso vai gerar um problema muito sério. Bom, nós temos então aí o nosso textuário e ele tem como textuário o seguinte: digo o que as coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Texto bíblico em classe. Nós temos a parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Lembrando que essa versão é a revista corrigida. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui é a versão tradicional, né? Tosquenejaram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Bom, e aí entra para nós o debate sobre essa temática da vigilância, porque de fato essa lição ela está vinculada à ideia, ao ponto da nossa lição sobre Neemias. A gente viu durante toda a lição, durante todo o trimestre, me desculpem, durante todo o trimestre que a gente estudou, a gente viu que Neemias ele precisou de uma vigilância constante. Por quê? Aí a gente vai, antes da gente adentrar no estudo, na abordagem dos tópicos, e aliás uma lição bem longa, porque é uma lição de 5 tópicos, a gente vai precisar aí ter um cuidado, uma observação para a gente poder agilizar a lição. O que é a vigilância no sentido bíblico? A vigilância no sentido bíblico é a contínua autopercepção da possibilidade de pecado. É isso. Vou repetir mais uma vez. Vai aparecer a definição aí embaixo. Vigilância, no sentido bíblico, é a constante autopercepção de pecabilidade. Que é isso, irmão? Nada mais é do que eu estar sempre percebendo que posso pecar. E que, portanto, eu tenho que me policiar e ter cuidado com a minha própria vida para que eu não crie situações e nem deixem os outros criar situações que possam gerar pecado na minha vida ou ainda na vida dos outros. Isso se chama vigilância.
A vigilância, ela tem a ver com a autopercepção. Você se perceber como alguém que tem potencial para pecar, que pode pecar a qualquer momento, que o pecado, como disse Deus a Caim, jaz à porta, e com essa minha autopercepção, eu evito situações, eu evito acontecimentos, eu evito coisas que possam me induzir a uma vida de pecado. Isto é vigilância. E é interessante que todo pastor diz isso. A Bíblia não fala orai e vigiai. A Bíblia fala vigiai e orai. Por quê? Porque tem gente que morre de orar e não tem vigilância na vida. Você sabia disso? Inclusive no vídeo no vídeo nosso aqui da declaração de fé, a gente falou sobre isso. Tem gente que ora muito, mas por falta de prudência, e nesse caso aqui dessa lição de vigilância, acaba quebrando a cara, vive quebrando a cara na vida. Eu cansei de ver gente que vai para o Monte dessa Beaguaba todo sábado e vive uma vida de adultério. Gente, o meu pastor Eugênio, que Deus o tenha, ele dizia que tinha um obreiro dele que orava 5 horas por dia no quarto dele. E depois descobriu-se que ele tinha umas atrações meio estranhas, aí a mulher acabou até separando dele. Então, o que é a vigilância? É a autopercepção de que eu posso cair a qualquer momento e que, portanto, eu vou evitar situações que vão me induzir a isso. Inclusive, é o nosso clássico assembleano, que inclusive é um versículo bíblico, o famoso evitar a aparência do mal. Então, se eu sei, exemplo meu aqui, que eu sou um homem casado, então o homem, via de regra, ele tem atração por mulher. O heterossexual, ele vai ter atração por mulher. Então, o que acontece? Se eu gero uma situação em que eu vou ficar tendo atração por outras mulheres, então não estou vigiando. E às vezes você vê irmãozinho que é assim, não, mas eu sou forte. Isso aí não me atinge, não. Isso aí eu sou crente, eu sou forte. E a gente sabe que ninguém é mais forte do que a sua própria carnalidade, né? Então, eu vou evitar situações que possam gerar esse desejo errado, que possam gerar esse pensamento errado. O irmão, era alcoólatra, gostava lá de um goró. Então, ele agora é convertido, mas aqui e acolá ainda dá saudadezinha da 51, da Colonial, da Sapupara, da Ipioca, da Chave de Ouro, não é? Da Douradinha. Então, ele vai ficar andando perto de bar? Ele vai continuar no grupo de WhatsApp do bar? Se ele faz isso, ele não está vigiando. A vigilância tem justamente a ver com tomar procedimentos para evitar situações que vão gerar pecado na nossa vida. E do mesmo jeito também a irmã. A irmã sabe que é uma pessoa que gosta muito de espalhar boato, então não dê ouvido a boato, não dê ouvido a conversa. Então tudo isso é uma vigilância. Uma vez eu passei uma situação dessa, que a pessoa ela começou a dizer que a outra é orgulhosa, e que fulano é orgulhosa, que fulano é orgulhosa, que fulano é orgulhosa. Chegou no ouvido da fulana. Quando chegou no ouvido da fulana, aí a fulana gerou uma briga danada. Não era melhor ter se calado? Se acha essa pessoa orgulhosa, fica para você, né? Ficasse para ela. E pronto. Mas não, tem que coçar a língua e sair dizendo para os outros isso. Então, tem que haver essa prudência e essa autopercepção no que tange a possibilidade do pecado. Se isso vai me gerar um caminho perigoso, se isso vai me gerar um caminho problemático, é melhor evitar. Inclusive, os provérbios dizem que o justo vê o mal e se esconde, mas os ímpios tropeçam e caem no mal. Os tolos, né? Os tolos tropeçam e caem no mal. Então, se aquilo vai vir, eu não vou estar perto, eu não vou me envolver, eu não vou chegar junto. E é um problema. Às vezes a gente tem isso até com pastores renomados, que começam com inocentes conversas com fulano, com a irmãzinha fulana.
não é? Não, a irmãzinha fulana é gente boa. Vou aqui mandar mensagens bíblicas para ela todo dia. Das mensagens bíblicas, sabe-se lá onde vai terminar. E a gente sabe que muitas vezes termina em adultério. Então, como Jesus coloca, por exemplo, que se um membro escandalizar é para cortar e jogar fora, Jesus não está brincando, o negócio é sério. Se a gente brincar com o pecado na nossa vida e achar que temos peito de ferro, né, usar a expressão bem nordestina, se a gente acha que tem peito de ferro e aguenta o pecado, e aguenta essa oposição do pecado, é muito perigoso a gente cair. A chance de queda é muito grande. E é interessante pelo seguinte, porque a parábola, ela vai trazer a ideia da vigilância, mas é a ideia da vigilância na perspectiva escatológica. Ou seja, a vigilância contra o pecado na minha vida, ela tem uma dimensão escatológica. Porque o que a parábola das 10 virgens, vamos assim falar da maneira bem crua, o que a parábola das 10 virgens coloca para a gente é que se eu não vigio, eu perco o meu lugar no reino de Deus. É só isso. Se eu não tenho vigilância, eu perco o meu lugar no reino de Deus. Se eu não adoto uma postura de vida atenta e vigilante contra o pecado na minha vida, Jesus vai vir buscar a sua igreja e eu vou ficar. É isso, irmãos. Não tem pra onde correr, não. Claro que tem o pessoal de outras escolas escatológicas, tá surgindo um bocado de inovação escatológica nesses últimos anos aqui no Brasil, em termos de teologia. Mas para mim é muito claro que o que o texto coloca, a parábola das 10 virgens, é isso. Quem não vigia, fica. E quem vigia, sobe. Simples assim, né? E aí é interessante porque a parábola ela vai colocar dois grupos iguais. As mulheres elas eram iguais em tudo. As 10 eram virgens. As 10 eram mulheres. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 estavam com a lâmpada. As 10 dormiram. As 10 ouviram chamar do noivo. Então elas são iguais, não é? Em tudo. O que é que vai diferenciar? É que uma pensou em possibilidades ruins. E as outras não calcularam que podia ter uma possibilidade ruim. A famosa lei de Murphy, né, que o pessoal diz? O pessoal diz que a lei de Murphy é que tudo que de ruim que vai acontecer é para acontecer. Inclusive era um cientista da NASA, né? Que ele, na verdade, ele não dizia isso. O que tem de ruim para acontecer vai acontecer. O que ele dizia é: temos que nos preparar para o pior cenário. Inclusive as missões da NASA, elas tiveram, a grande maioria tiveram grande sucesso, justamente porque o Murphy procurava assessorar a galera da NASA para evitar essas loucuras de última hora. Ele diz, vamos preparar para o pior cenário. Tanto é, por exemplo, que na missão Apollo 11, eles prepararam uma carta para o presidente, na época era o Nixon, para o Richard Nixon ler em caso dos astronautas morrerem. Prepararam a carta para o caso dos astronautas ficarem presos na Lua e não poderem voltar mais. Prepararam a carta para o caso dos astronautas na volta morrerem, né, sei lá, queimar a atmosfera. Eles se prepararam para todos os cenários. Eles se prepararam para todas as possibilidades. Que é isso? Vigilância. Então, eu sou professor. Aqui. Todo mundo acha que quem não me conhece no canal, eu sou professor. E eu tenho muito contato com alunas, mulheres, adolescentes, na flor da idade. E eu sei que se eu não vigiar, vai acontecer muito problema. E não é adultério, não. Eu digo problemas, às vezes, até de má interpretação de atitudes que você toma. Então, para eu não ser mal interpretado pelas minhas alunas, o que eu faço? Nada. Não me envolvo, não chego perto. Não tem negócio de estar abraçando, de estar beijando, de estar dizendo que é lindo. Nada disso. É um ato de vigilância que eu procuro ter. Eu me preparo para o pior. Me preparo para uma situação que eu vá ser até acusado, como já tive colegas professores sendo acusados. Então, do mesmo jeito, é a perspectiva escatológica na parábola das 10 virgens. O que é que as diferencia? 5 se prepararam para o pior, o noivo atrasar.
5 contaram com a sorte. E contar com a sorte é um perigo. Porque contar com a sorte quer dizer que você está esperando algo que é aleatório acontecer. Enquanto as outras se prepararam em que mesmo que esse aleatório aparecesse, elas conseguiriam sobreviver. Né? Muita gente nessa epidemia de coronavírus morreu por quê? Falta de vigilância, meu amigo. Não vigiou, não lavou as mãos, achou que era besteira, achou que era brincadeira, achou que era uma gripe qualquer, não tomou precaução, não tomou cuidado, não se isolou, não isolou os parentes, não isolou os amigos. Às vezes, por exemplo, pedia comida e não higienizava a comida. E está onde agora? Está nos cemitérios da vida. E a família chorando. Então, a falta de vigilância, ela gera morte. Ela gera destruição. E é o que a gente mais vê. Não se engane, não. Pode ter tido muita gente que morreu do coronavírus e estava sendo vigilante? Até pode. Mas ela pode ter sido atingida por alguém que não foi vigilante. Ok? Então, as 10 virgens, 5 se prepararam para o pior cenário, da demora do noivo. E 5 se acharam que ele ia vir. Partiram do pressuposto que ele não ia demorar. Ok? Então temos que ter muito cuidado com isso. Ponto número 1. Meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. É o sentido da expressão meia-noite. Ela nos fala de um dia, um período do tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período do tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. Segundo parágrafo, a Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade. Traduzindo, a hora em que o noivo chegou, na interpretação do autor da revista, é justamente o momento da vinda de Cristo para a sua igreja. É assim que ele entende. E nós entendemos assim também na Assembleia. Isso quer dizer que a gente está no final da dispensação da igreja. E as noivas esperaram. A Bíblia não diz quanto tempo as noivas esperaram. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não sabemos. O que sabemos é que elas estavam esperando e que se passou um dia todo. Então, escatologicamente, a gente pode dizer que a era da igreja está terminando, que a era da igreja está se findando, e que, da perspectiva humana, o noivo está demorando. Não é? A gente tem que lembrar aí que, no tempo do apóstolo Paulo, tinham pessoas que diziam que Jesus ia vir naqueles dias. Inclusive pessoas que criam tanto da vinda de Cristo que nem sequer estavam mais trabalhando e fazendo suas obrigações. Lá em Tessalonicenses você vai ter irmãos nessa situação. Não é? Ao ponto que Paulo tem que dizer, ó, quem não quiser trabalhar também não coma não, fique só esperando a vida de Cristo, morre de fome logo. Não é? Então, essa questão é muito séria. O entendimento no primeiro século de que Jesus ia vir logo. Aí chegou o segundo século, chegou o terceiro século, quarto século, e já estamos no 21º século. O noivo está demorando. O noivo está demorando. Mas a gente tem que entender que a qualquer momento vai ser dado o grito, o noivo vem. E a gente precisa estar preparado para isso. Não é? Ponto 2 é a meia-noite, início de um novo dia. Esse fala de respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Que dia será esse? O Atalai responde, vem amanhã e vem também a noite. Amanhã começará o novo dia, o dia da eternidade. O início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras no precioso sangue. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Jesus. Então, que o Eurico Bergstein, nosso amado pastor, que Deus o tenha, coloca para nós aqui nesse comentário, é que, de fato, você tem o início de um novo ciclo. A vinda de Cristo, daí o nome que a gente usa, a parousia. A parousia nada mais é do que a quebra de um ciclo cósmico. Nós vivemos uma dispensação até agora. Nós vivemos um estado de coisas até agora. Porém, à meia-noite, esse estado de coisas, esse ciclo, essa dispensação será quebrado e você terá a introdução de um novo ciclo, de uma nova realidade e tudo mais. Ok? Então, é muito importante a gente entender
que essa mudança ela é significativa, que essa mudança ela é muito importante para a nossa vida. E a gente precisa entender que a partir da meia-noite, a partir do momento que o noivo vem, para a igreja vai ser bênção. Porque a vinda de Cristo não é para ser apenas esperada pela igreja. A vinda de Cristo é para ser amada pela igreja. Jesus, inclusive, tem um texto de João que fala isso, sobre aqueles que amam a vinda de Cristo. Então a gente não tem que apenas esperar, a gente tem que amar, tem que desejar ardentemente. Já por outro lado, para nós vai vir amanhã, não é? A eternidade no céu. Mas para os ímpios no mundo vai começar a longa madrugada de trevas, que será a grande tribulação. Não é? Ponto 3 coloca para nós, meia-noite, hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. E aí você vai ter, primeiro, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobreviver à terra. Número 2, os homens sentem as trevas. A Bíblia fala em tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentação de toda espécie. Ponto 3, as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O período de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Então, o que vai acontecer de fato, dentro desse contexto que nós estamos analisando, vai ser algo extremamente complicado e grave, vai ser algo difícil. Quer dizer, para o mundo, você vai ter, de fato, um tipo de tribulação como nunca houve. E olha que o mundo já passou muita tribulação tremenda, não é? Se a gente pensar nas 2 guerras mundiais, nessa própria epidemia do coronavírus, são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, são tempos complicados. E justamente na vinda do noivo, você vai ter a agravação de tudo isso. Tudo isso vai ser agravado. É como diz a Bíblia, haverá um tempo de tribulação como nunca houve na criação do mundo até aquele período. A coisa é muito séria. Então, a gente precisa aí ter em mente que o negócio é complicado, de que a gente precisa manter a vigilância, porque mantendo a vigilância, a gente estará pronto, a gente estará preparado para a vinda do Cordeiro. Não seremos pegos de surpresa, não seremos surpreendidos. A qualquer momento que o Senhor vier, a gente vai estar pronto para recebê-lo. Por outro lado, o mundo, de fato, vai sofrer muita coisa desgraçada. Vai ser realmente uma piora. E às vezes eu fico pensando, se o mundo hoje já está tão ruim, tão complicado, imagina como é que vai ser na grande tribulação, em que esse mundo vai sofrer a mão do anticristo em cima, os castigos que Deus vai trazer, as pragas, as pestes, vai ser muito sério. Então é a meia-noite mesmo, a hora das trevas mesmo para o mundo. Por outro lado, para a igreja do Senhor, a meia-noite é a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperaram aquele dia dormiram no Senhor guardando a fé. E hoje os que vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, ouvir-se-á o clamor de júbilo e contido que encherá o céu e a terra, será a nuvem exclamando, chegou o noivo. Ou em algumas versões, Mateus 25, por exemplo, 10, diz, chegou o esposo. Então, vocês vão observar que para o mundo vai ser um momento de desgraça, vai ser um momento de angústia, um momento de trevas, ao passo que para a igreja vai ser o clamor do noivo. Então, a igreja pode estar esperando há muito tempo, a igreja pode estar esperando há séculos e séculos, mas o noivo vem. O noivo, ele vem. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Inclusive, muitos tentaram fazer isso, muitos tentaram estipular a data, muitos tentaram estipular a hora, mas a verdade é que naquela hora, apenas o Pai sabe aquela hora, aquele dia que há de acontecer. Segundo Jesus disse lá, muito embora ele seja onisciente, mas ele na terra, ele ocultou essa data para nós. E que bom que ele ocultou, porque assim a gente mantém a vigilância, né? Se eu soubesse, como Jesus diz, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia arrombar a casa, ele guardaria a casa para não ser arrombada. Já pensou o ladrão que dissesse a hora que viesse me roubar na minha casa? Legal, né? Aí, mano, eu vou assaltar a tua casa dia tal, hora tal. Pronto.
preparar uns pedaços de pau, ou aqui a minha vizinha é policial, André, eu pedia para André já ficar no jeito, mandava só um toque no celular, ela já entrava, prendia o cara na hora. Beleza, né? Mas a vida não é assim. A vinda de Cristo, muito menos. É a hora que ninguém sabe, é o momento que ninguém espera, é o momento em que o noivo vem. Mas que para quem está na vigilância, para quem está se preparando para o pior cenário, ou seja, demora mesmo, e vivendo a vida fiel, isso não vai importar. Agora, para quem não está vigiando e está achando que ele vai demorar, ele virá de surpresa e a desgraça vai ser grande. O quinto e último ponto é um brado de alerta. O sono espiritual, um sinal dos últimos tempos. Primeiro ponto. O sono pode ser causado, primeiramente, pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Por isso, é uma bênção o crente estar na igreja ocupado na casa do Senhor. De fato, né, você vai ver que todas as noivas, todas as virgens, elas adormeceram. Porque vai chegar momentos, mesmo naqueles que vigiam, que vai vir o cansaço, que vai vir o desânimo, que vai vir o desgaste. Mas a sua reserva de azeite está lá. Então você está sendo prudente. Você está se preparando sabendo que é falível. Rapaz, eu sei que eu posso cair. Eu vou me preparar e me manter de uma maneira que mesmo que eu venha passar alguma dificuldade na vida, eu ainda consiga superar quando o noivo vem. Foi isso que fizeram as virgens prudentes, não é? Elas foram cuidadosas. O noivo pode tardar, eu vou ter uma reserva de azeite. Eu posso até, eventualmente, sofrer um desgaste, um cansaço, mas quando o noivo vier, eu vou poder acompanhá-lo. Eu vou poder estar ao lado dele, não é? Segundo, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Então, o autor coloca, ele nos desperta para a sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Ela é como óleo na lâmpada. Ok? Esse é um ponto muito importante. Ou seja, o óleo na lâmpada representa justamente essa continuidade da intimidade, da comunhão e da vigilância. Mas esse vigiar também ele tem que haver com a preparação do evangelho, com o conhecimento da palavra, com a participação na igreja, com a vida ativa na obra do Senhor. Ela também não deixa de ser uma forma de vigilância. Ou seja, não há uma acomodação, mas sim uma vontade de aprender, uma vontade de estudar, uma vontade de conhecer sobre a poderosa palavra de Deus. Então, meus amados, eu quero agradecer a atenção, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, em nome de Jesus. Espero que, minimamente, com esse resumo aqui que a gente trouxe dessa lição, você possa ter aproveitado. Esse trimestre ele foi muito bom. A gente aprendeu lições preciosas, a gente aprendeu lições maravilhosas. A gente espera que já a partir do próximo trimestre possa haver uma participação maior. É possível que o nosso canal traga, não vai mais trazer a aula propriamente dita, mas vai trazer um subsídio, vai trazer um complemento, vai trazer um aprofundamento de temas pertinentes à lição. E a gente espera que assim, você que acompanha nossos vídeos aqui no canal Assembleia de Deus Montese, da AD Montese, que você possa participar, que você possa aprender, você possa, se você tem alguma sugestão, alguma contribuição, alguma dúvida, que você fique à vontade para comentar com a gente, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua atenção em nome de Jesus, que Deus em Cristo venha te abençoar poderosamente e um forte abraço.